Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Bem-vindos à nossa Shared Session, sessão compartilhada sobre o Turning Feedback Studio. Nesses primeiros momentos, vou vendo aqui o Sérgio, desejando boa tarde, a Solange também, desejando boa tarde. Então, vou aguardar alguns minutinhos. Estamos aqui, eu e a Catalina Londonho, diretamente da Colômbia. Sérgio, Flávio, tem dois Sérgios aqui, peraí. O primeiro Sérgio é o Mota, o Sérgio Ciani, a Sara Petis, legal, Flávio Schneider, Marli. Vamos aguardar mais alguns minutinhos, Guilherme, para que as pessoas possam chegar. Eu vi que já tem algumas pessoas levantando a mão, algumas pessoas no Q&A. Deixa eu ver. Boa tarde, Catarina. Eu vou, então, fazer o seguinte, eu vou aproveitar esses minutinhos aí iniciais que vocês estão chegando para esclarecer como vai ser um pouco a sessão de hoje, né? Dar uma visão geral para vocês, explicar como é que funciona a sessão de webinar, já dando novamente boa tarde aí todo mundo que está chegando. Temos atualmente 55 pessoas e subindo. Lídia. Então, como que funciona? Nós temos um sistema de webinar, que significa que as câmeras, por conta da quantidade de pessoas que a gente vai ter na sessão, as câmeras vão estar desligadas, tá? E a gente vai bater papo justamente pelo chat, ou bate-papo, dependendo da língua aí do Zoom de vocês. E também vocês vão ter a opção de Q&A, ou seja, perguntas e respostas. O Zoom habilita essa opção, que é um meio bem legal de a gente condensar. Vi que tem algumas pessoas já colocando ali algumas coisas. Deixa eu ver. Boa tarde. Legal. Então, assim, o Q&A, na verdade, é para a gente condensar as perguntas, para ficar um pouquinho mais organizado. É claro que no chat pode ser feito. E eu ia estimular vocês que espontaneamente já estão aí dando boa tarde, né, a realmente se apresentarem. Boa tarde. Então, Ian, Edneia, Lídia, todo mundo que está chegando aí. E microfones, sim, estão fechados, Fernando, porque justamente por conta do tamanho da sessão, né, a gente consegue conduzir melhor dessa forma, tá? Mas a gente, dependendo do tempo que a gente tiver, das interações, ao final da sessão a gente pode pontualmente aí abrir algum microfone aí. O Pedro da Unesp de Franca, legal, bom rever o pessoal da Unesp, o pessoal da GV Online, a Luciana, a Margarida. Então, bom, já temos aqui 2h03, eu vou dar mais 1 ou 2 minutinhos para a gente dar tempo para o pessoal chegar. E enquanto isso, por favor, continue aí se apresentando. Novamente, eu me apresento. Eu sou o Bruno Lancelotti, eu sou consultor de serviços educacionais e profissionais da Turning América Latina, juntamente com a Catalina Londonho, que nos acompanha no chat. A Catalina está baseada na Colômbia. Ela pode dar um boa tarde para vocês aí em português, porque ela está aprendendo nossa língua. Isso, obrigado, Catalina. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Legal, obrigado, Cata, por ter aparecido aí. Então, a nossa sumidade aí também na ferramenta, tá? E obrigado, Beatriz. Então, gente, sem mais delongas aí, eu vou começar a falar do Feedback Studio. A gente vai fazer a sessão de uma forma bastante interativa. A ideia é que a gente realmente aprenda mais sobre essa ferramenta, que a gente possa sair daqui com informações novas, mas eu quero conhecer um pouquinho de vocês também, a gente vai bater um papo. Então, eu estou com a minha tela sendo compartilhada aí com vocês. Eu vou aumentar o tamanho aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Então, a ideia hoje é uma sessão para professores do uso de Feedback Studio. A gente vai explorar hoje a criação de salas, ou classes, né, como vocês preferirem chamar, a elaboração de tarefas, ou seja, a criação de trabalhos dentro da ferramenta, e também vamos principalmente analisar os feedbacks, ou seja, as ferramentas de retroalimentação, as ferramentas de avaliação dos trabalhos que a gente tem dentro da Feedback Studio, e o relatório de similaridades. Esses são os pontos principais. Então, muito bem-vindos aí todos, muito obrigado pela interação, pela participação. Temos aí quase 80 pessoas, então vamos sem mais delongas. Eu sou o Bruno,
qualquer pergunta, vão colocando, por favor, aí no Q&A, no chat, e se houver tempo no final, a gente abre aí o microfone pontualmente. Então, para a gente começar a sessão, eu queria colocar já bem interativamente... uma informação importante, tá? No chat, vocês têm duas opções. Isso é muito importante, eu não falei. Vocês têm duas opções. Vocês podem selecionar enviar a mensagem para palestrantes, tá? Ou enviar a mensagem para palestrantes e participantes, tá? E o que eu ia pedir para vocês é para vocês selecionarem a segunda opção, palestrantes e participantes, se for uma coisa de interesse geral. Nesse momento, vocês estão dando a boa tarde, né, as boas-vindas, e eu estou recebendo, a Catalina está recebendo também, mas não está sendo compartilhado, porque tem que mudar essa opção quando vocês enviam mensagem pelo chat, tá? E no Q&A, todos vêm. Mas é importante isso, aí eu vi que o Cláudio já mudou lá. Então, eu sei que vocês estão dando boas-vindas a todos aí. Eu vou colocar, então, o link para esse mente, né, para essa... Opa, eu fazendo a mesma coisa que eu falei para não fazer. Compartilhar com vocês aqui o mente, para a gente começar essa brincadeira aí, de conhecer um pouco mais quem são vocês e de onde vocês vêm, e um pouquinho do histórico aí. Legal. Pessoal do Sudeste, dando... Não estou no Brasil. Olha, coloca no chat aí onde você tá. Quem quer que seja aí que não está nos assistindo do Brasil, está em que país? Pessoal da região Sul. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Legal. Bastante gente do Sudeste. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal do Nordeste? Será que veio? Mas quem mais? Quem mais, gente? Estou esperando. Temos 80 pessoas, só 26 aí responderam. Legal. Quem mais que não está no Brasil? Deixa eu ver aqui. Quem colocou no chat aí a questão? Niterói, Sudeste, São Paulo, Bauru, Sudeste, Marcelo do Rio de Janeiro. Bastante gente do interior, né? Está na Unesp. Bacana. Santos, São José, Limeira, beleza, Ourinhos, pessoal, muita gente falando pelo chat também. Agora, já que já tem uma demografia aí, Portugal, legal, Guilherme, bacana, legal, bastante gente, obrigado pela participação. Ninguém veio da região Nordeste, nem do Norte, nem do Centro-Oeste, é isso? Interessante, depois a gente vai verificar como falar com esse pessoal também. Mas vamos para a próxima pergunta aí. Então, agora eu quero saber, coloquem aí qual é a principal área de atuação de vocês, para a gente saber o que vocês, onde vocês atuam, qual a área de pesquisa de vocês, marketing, tutoria, finanças, ensino, arquitetura, olha, bem variado. Quem mais? Quem mais? Direito, biblioteca, legal, o pessoal da biblioteca, muito parceiro nosso na elaboração. Muita gente colocando no chat também. Marketing, odontologia, finanças. Bastante gente da GV de finanças. Bacana, gente. Gestão, economia. Eu vou passar o link do Mente de novo aqui. Alguém pediu. Deixa eu passar aqui. Humanas, social aplicado. Exercício físico, interessante. Perdão. QR Code de novo. Alguém pediu aqui pelo Mente o QR Code. Vou dar mais um tempinho para o pessoal colocar aí para a gente ter essa estatística. Olha que legal, tá ficando essa nuvem. Finanças, gente, bastante gente de finanças, economia também, muito bacana. O pessoal das exatas aí, né? Genética. Nossa, show. Biblioteconomia. Bom, legal, já dei tempo para bastante gente colocar. E a última pergunta que eu quero fazer para vocês, já vou fazer a transição aqui. Obrigado para quem respondeu. Quão familiarizados vocês estão com a nossa ferramenta de hoje? Com o Turnitin Feedback Studio. Então, eu sou heavy user, eu uso, mas sempre há espaço para eu aprender mais, eu estou aqui para isso. Ou então, Feedback Studio? O que é isso? Nunca ouvi falar.
Gente, olha lá, já tem, o pessoal está confessando aí. É anônima a pesquisa, podem responder. Feedback Studio, o quê? Então, hoje vai ser legal para vocês aprenderem um pouco mais. A Marluce falou que usa muito. Legal, gente. Olha, não temos heavy users, o que é bom, porque se é um heavy user, talvez essa sessão vá ser um pouco, né, chovendo no molhado, sempre aprendendo algo novo, né, Marluce? Verdade. Ah, o heavy user já colocou ali, alguém já falou, sou heavy user, manjo tudo da ferramenta. Então, quem sabe a gente consiga agregar alguma coisa, quem sabe você, heavy user, consiga trazer algum insight legal aí para o pessoal que está presente. Mais alguém? Deixar mais um pouquinho aí, mais algumas pessoas completarem. First. Pessoal, só uma coisa, coloquem na janela do Mente, tá? Porque senão a gente... No chat vale também para informação, mas aí no Mente todo mundo consegue ver. Beleza. Obrigado aí para quem respondeu. Então, só para ter uma ideia aí de onde a gente está, do que vocês têm em mente. Então, o que vai acontecer? O chat, a Catalina vai monitorar enquanto a gente está falando, tá? A Q&A, de vez em quando, eu vou parar para responder. Então, agora eu vou entrar um pouquinho na apresentação de vocês aqui do Feedback Studio. Então, vamos falar um pouquinho sobre feedback formativo, tá? O que é o feedback formativo, gente? Começando com uma parte um pouquinho teórica. É a base da nossa ferramenta. O feedback está no nome. Eu não penso numa tradução muito boa, né, para feedback. A gente, em português, até tem essa discussão bastante com o pessoal da Turnitin. Aqui a gente fala muito de feedback. A gente pode dar, assim, devolutiva, a gente pode falar em avaliação, mas não traduz muito bem, né? O feedback é esse retorno com a informação que se comunica ao aprendiz com a intenção de modificar o seu comportamento, né? No sentido de condicionar, no sentido de treinar, no sentido de dar mais autonomia, e também a maneira de pensar, né, desses aprendizes que, no final, somos todos aprendizes, né? Quando eu falo aprendiz, eu não estou falando só da relação aluno-professor, mas todo mundo, em algum momento, está aprendendo alguma coisa, por isso que a gente está aqui. Então, tudo que a gente faz com o propósito de melhorar esse processo de aprendizagem, tá? De acordo com pesquisadores da área, o feedback formativo deve ser, aí eu estou citando, né, multidimensional, ou seja, atender várias nuances aí, várias esferas, isento, ou seja, algo que não tenha juízo de valor o máximo possível. A gente sabe que isso é impossível, né? Tudo é muito subjetivo, mas o máximo que você conseguir isenção ali nesse retorno. Suportivo, ou seja, dar suporte, né? Que realmente contribua para o crescimento daquela pessoa. Oportuno, ou seja, no momento certo. Específico, deve atender necessidades específicas e deve ser muito preciso nas determinações, né? E com isso a gente consegue realmente melhorar. Oportuno, né? Acho que está repetindo um pouco na ideia, né? Então, específico, crível, infrequente e genuíno. Ou seja, somando todas essas coisas aí, eu estou falando de isenção, eu estou falando de uma coisa que é genuína, eu estou falando de uma coisa que acontece num tempo do aprendiz e não no tempo do professor, tá? Então, esse é o feedback formativo em linhas bem gerais. E aí, na nossa ferramenta, a gente vai ter algumas features, né, algumas características aí que vão permitir que vocês, professores, deem esse feedback formativo de uma maneira muito eficaz, porque a gente vai conseguir trabalhar em várias esferas, em vários níveis de feedback. A gente consegue trabalhar tanto no pormenor, tá, no feedback mais específico ali, talvez trabalhar uma palavrinha que seja, uma frase que seja, ampliando para o nível de discurso. Então, a gente vai crescendo, né, do micro para o macro, a gente vai trabalhando num espectro de feedback. A gente vai ter, então, as etiquetas rápidas, né? Que é também, de novo, a questão da tradução. Quando a gente trabalha com a ferramenta em inglês, né? A gente fala Feedback Studio, aí tudo está em inglês, a gente traduziu Quick Marks, que é uma marca comercial, tá? Comentários de voz e de texto, que a gente vai conseguir colocar no nível intermediário do texto, e as rubricas e formulários de avaliação. Isso é uma ferramenta fantástica, tá, para o professor dar um feedback padronizado. A gente está falando de fazer isso em escala, de fazer isso da maneira mais isenta e mais equânime possível, tá? Entre os alunos aí que a gente está corrigindo, entre as pessoas que estão passando por esse processo formativo. E é uma delícia elaborar as rubricas. O que está por trás de tudo que a Turnitin faz? A Turnitin é uma empresa que há mais de 20 anos
atua promovendo a integridade acadêmica. Ou seja, acho que foi a Isabelle que colocou aqui, eu torço para não precisar usar a Turnitin. Na verdade, a gente está atuando para vocês usarem, justamente para fortalecer esse processo de conscientização, de integridade, de valores, de ética e tudo mais. Então, como pesquisadores, o compromisso aqui é pessoal. O pesquisador deseja ser confiável em sua comunidade. Do desenho do projeto à escrita dos resultados, as práticas de pesquisa devem obedecer a princípios éticos que sejam compartilhados e a normas de integridade acadêmica. Aqui eu estou falando de respeito ao trabalho dos outros, eu estou falando de fazer como deve ser feito, citando, respeitando as normas técnicas, respeitando os manuais. E também comprometidos, né, sempre nas pesquisas, imbuídos desses 6 valores fundamentais que foram destacados não por mim, apesar de eu concordar super, mas pelo ICAI, que é o Centro Internacional de Pesquisa, de Integridade Acadêmica. Tá? Então, os valores são honestidade, confiança, justiça, respeito, responsabilidade e coragem. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje do plágio, né? Porque plágio, similaridade, originalidade. Aí eu coloquei uma brincadeira aí com sinais, né, visuais. Vermelho, né, plágio. Plágio é uma coisa que a gente... O plágio, ele não deve existir. O nível de plágio, o percentual de plágio que a gente deve tolerar num trabalho é sempre 0, tá? É sempre 0. O plágio é uma coisa que a gente não quer ter presente. Similaridade é uma coisa que é esperada em todo trabalho de produção acadêmica, porque a gente está falando de diálogo entre textos, de citação, de referenciação. Só que isso deve ser feito do jeito certo, como eu falei. Existe um manual, existe uma norma técnica para você respeitar, existe um jeito de fazer. E aí as quantidades variam de acordo com, às vezes, diretrizes da instituição, de acordo com a visão do orientador, mas não existe um percentual unânime, né, no sentido de, qual que é o percentual que dá no Turnitin, sempre vai ser um percentual, de 0 a 100. Qual que é o percentual que é aceitável? O que determina essa originalidade? A análise das pessoas que estão por trás. Ou seja, a Turnitin vai ajudar vocês dando a ferramenta, fazendo todo o levantamento das fontes, das similaridades, você vai poder aplicar os filtros, mas no fim do dia, esse martelo que é batido, será batido por vocês, no sentido de um trabalho é original, a similaridade está muito alta, houve plágio, tá? Então é sempre um processo de análise. Então a gente vai fazer análise dessas similaridades com base em bases de dados, né? Amparados aí em bases de dados gigantescas, né? Então, estamos falando de bilhões de páginas da internet que são compiladas desde o início da Turnitin, ou seja, a gente pega lá nesses 20 anos, tudo está compilado nos servidores da Turnitin. Então, mesmo sites que não estão no ar mais vão aparecer, e hoje eu vou mostrar para vocês alguns conteúdos que foram identificados, mesmo tendo sido removidos do ar. Isso é muito interessante. Às vezes a pessoa tem um trabalho muito antigo que fala, vou revisitar, meu professor nunca vai pegar isso. E aí a Turnitin ajuda fazendo essa análise. Os artigos que são indexados, aqui eu estou falando de publicações em jornais, periódicos, revistas renomadas, né? As grandes revistas que a gente tem acadêmicas, e também, claro, Crossref, né? Com indexação de DOI e tudo mais. E os trabalhos de alunos, que são o nosso grande trunfo, tá? Porque a Turnitin conta com mais de 30 milhões aí de alunos e crescendo sempre. Então, os envios aí de trabalhos, a gente não consigo nem dar uma cifra exata da quantidade que a gente tem de trabalhos que já foram enviados, que vão servir para essa comparação, justamente para identificar a prática de, por exemplo, conluio, de troca de trabalho, tá? E aí, só para finalizar essa parte teórica, que eu estou passando um pouco mais rápido, porque eu quero chegar na parte prática, né? Eu quero mostrar para vocês a ferramenta na prática, é um pouquinho do fluxo de trabalho nativo da Turnitin. Por quê? Eu vou fazer uma ressalva. Se vocês podem estar pensando, eu vi que uma pessoa já colocou aqui, é a Agnes, no caso, né? Até eu já sei de onde a Agnes está falando. A gente tem integrações com LMS, no caso Manage Back, né? Manage Back, que é um LMS aí muito, muito comum em K-12, né? Mas também, aí, vocês aí que estão na instituição de ensino superior, vocês têm lá D2L Brightspace, vocês têm Canvas, vocês têm Moodle. Para esse uso integrado da ferramenta,
o fluxo de envio de tarefas vai ser um pouquinho diferente. E aí a gente vai ter uma outra sessão para falar sobre isso em setembro, tá? Então convido vocês também a fazerem a inscrição para essa sessão de setembro, para entender o uso integrado dessa ferramenta. Hoje eu vou falar do uso nativo da ferramenta, ou seja, vamos falar do uso pelo site turnitin.com, tá? Que todos vocês vão poder fazer através do acesso institucional de vocês. O fluxo está mais ou menos desenhado para vocês aqui. Então, basicamente, tudo inicia com o professor, tá? O professor vai criar um trabalho, o professor tem essa iniciativa de elaborar uma tarefa, e configurar se esse trabalho vai ser enviado para o repositório ou não. Lembra que, eu vou voltar uma tela aqui, trabalhos de alunos, que está ali na parte inferior, trabalhos de alunos justamente são todos os trabalhos que são indexados. São todos os trabalhos que o professor vai querer indexar? Depende, né? Depende realmente do foco da tarefa. Muitas vezes uma tarefa não é uma tarefa que é uma versão final. Então, se vai ser enviada mais de uma vez, você não vai querer indexar esse trabalho numa primeira vez, né? É só um exemplo. Mas isso o professor vai definir na primeira parte de criação da tarefa. E aí você vai ter o envio por parte do professor ou do aluno, tanto faz, os dois podem fazer envios, de ensaios, de exercícios simples, de TCCs, de teses, de dissertações, de mestrado, de tese de doutorado e por aí vai. Bom, daí os estudantes... Bom, eu coloquei que os estudantes fazem envios, na verdade os dois podem fazer, tá? Mas aí o professor configura se os alunos terão acesso aos seus relatórios ao entregar ou não. Tudo que o aluno vai ter acesso na ferramenta, o aluno está um nível abaixo do professor. Então, vocês têm a mão de ferro aí para definir se o aluno pode ver, o que ele pode ver, se ele pode enviar de novo, se o relatório que vai contar vai ser o da primeira vez, se vai ser o da última. Luciana está perguntando como faz o envio. Eu vou mostrar para vocês na prática, tá? E aí, tudo é feito, é feita a análise, né? Então, de todo aquele documento que foi enviado, com base nos relatórios, nos repositórios aí que eu contei para vocês, tá? Na base de dados da Turnitin, a gente vai ter um grau de originalidade, ou seja, aquele percentual, tá? Então, vou responder algumas perguntas. Eu vi que tem muita coisa aparecendo no Q&A, eu já vou dar uma paradinha aqui para ver as perguntas de vocês. Mas aí, basicamente, só para concluir esse fluxo, tá? E aqui nesse ponto, o aluno já enviou, e aí você já está fazendo a análise na ferramenta, que é quantitativa, ou seja, pelo algoritmo, né? E aí vai sair um relatório de similaridade, que eu vou mostrar para vocês na prática, eu vou fazer a interpretação com vocês na prática, e aí a gente faz alguma detecção de ajustes para evitar o plágio, para dar esse feedback formativo, a gente checa as fontes, a gente aprimora o processo aí de escrita acadêmica do aluno. Então, o aspecto formativo está por trás da ferramenta. Fiz essa introdução super rápida para a gente realmente ir lá para a ferramenta. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Por hora não tenho dúvidas, mas uma demanda, acesso à plataforma por monitores com habilitações configuradas pelo docente. Na verdade, sim, dá para fazer com professor assistente. Existe uma opção de criar aula magna. A aula magna pressupõe professores assistentes. Não é obrigatório, isso é uma opção para quem tem, por exemplo, mais de um professor, professores assistentes, né? Teremos acesso à gravação, sim, a gente vai ter acesso, vocês vão ter acesso à gravação, então fiquem tranquilos. Isso é algo que eu deixo bem claro para vocês, assim, vão ter acesso, eu vou enviar logo depois, até 48 horas vocês receberão essa gravação, tá? Aí, algumas pessoas estão perguntando aqui no Q&A para pequenas empresas, sim, o nosso departamento comercial pode falar com vocês a respeito disso, né? O foco realmente é o foco de pesquisa, mas tem usos variados da ferramenta. Então, é possível que o departamento comercial entre em contato com você. Depois você pode mandar um e-mail para mim e a gente dá continuidade. Como o professor faz o envio e o aluno verifica o relatório que a Luciana perguntou, vou responder ao vivo, tá? E pode ser feita apenas pesquisa, não entendi muito bem aqui a Beatriz. Depois, se quiser elaborar um pouquinho mais. Então, eu vou agora para a análise do relatório aqui do Turnitin Feedback Studio. Então, essa é a home, tá? Essa é a página inicial que vocês vão ter. Toda vez que vocês acessarem, vocês vão ter essa visão. É a visão de professor, vocês podem ver aqui na barra superior, vocês podem configurar o idioma para o idioma de preferência, tá?
Vocês têm algumas informações do usuário que vocês podem, porventura, editar, tá? Então, aqui, se vocês clicarem no nome de vocês podem editar, mas vamos diretamente ao que interessa aí, que é a criação de aulas. Então, esses ambientes que estão aparecendo aqui para vocês são os ambientes que foram criados pelo administrador da conta de vocês. No caso, o nível institucional, o nível administrador, que é o nível acima. Então, você vai estar, por exemplo, dentro de um curso, as pessoas falarem, finanças, vai. Então, o departamento de finanças. Então, você vai ter lá o seu ambiente de departamento de finanças com algumas configurações prévias já aplicadas. Isso é importante falar, porque a gente tem um nível de administração. Qualquer dúvida em relação ao que se vê nessa tela, por exemplo, olha, não estou vendo o meu departamento, ou, por exemplo, não recebi minha senha da Turnitin, isso deve ser comunicado ao administrador, tá? Então, vocês devem falar sempre na instituição, tem um administrador da Turnitin, vocês devem falar diretamente com o administrador, para que ele possa, ele e ela possam verificar. Tá? Eu vou entrar, então, já aqui no meu ambiente de Feedback Studio, que eu tenho de demonstração, e a qualquer momento que vocês têm esse ambiente criado, né, pela instituição de vocês, vocês podem adicionar uma aula, tá? Simplesmente clicando nesse botão verde aqui no canto, né, de adicionar aula. Então, eu vou mostrar rapidamente como que a gente faz isso, tá? Então, a gente vai criar uma aula nova. Alguém perguntou sobre colocar professores assistentes. Se você quiser professor assistente, você seleciona a aula magna, tá? E aí você vai poder colocar professores assistentes. Então, aqui eu vou colocar uma aula teste da Shared Session, uma chave de matrícula, tá? Então, você pode definir aí uma senha e alguma coisa do tipo. A área, você define, muitas pessoas aí falaram das ciências exatas, a gente tem aqui, por exemplo, matemática, né? Você vai definir a grande área e o nível dos alunos. Então, a gente vai definir se é nível graduação, se é nível mestrado, se é nível pós-doutorado, se é nível graduação tecnológica. Tá? Isso aqui é mais para controle também, não é uma coisa que vai ficar exposta para os seus alunos, é um controle mais interno. A data de início e de término é importante que ela seja o mais próxima à realidade possível, porque você vai poder controlar o fluxo de entrega dos alunos, se os envios vão ser feitos até a data estabelecida, ou se poderão ser feitos posteriormente à data, você vai definir essas coisas, mas é importante colocar uma data real, para isso não impactar também no uso da conta que é institucional, tá? Porque é assim que a gente funciona, uma grande cooperação aí. Então, é importante que os docentes tenham isso em mente quando criarem suas aulas, ok? Un segundito, ¿puedes aumentar un poquito el tamaño de la letra que está muy pequeña? Porfa. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Zoom. Sim, estou tentando aqui fazer um Ctrl Command Plus. Melhor assim? Yo diría que... Ahí está, perfecto, gracias. Legal. Obrigado pelo retorno. Vi que algumas pessoas deram esse feedback aí. Orientação. Ótimo. Então, perfeito. Aqui vocês coloquem as datas aí estabelecidas e enviar. Aula criada, parabéns. Você acabou de criar uma nova aula, né? Teste. Se você preferir que os alunos se matriculem, eles vão precisar da chave, tá? Do contrário, você pode matricular os seus alunos também, tá? Pode ser feito das duas formas. Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então, aparece aqui, ó, você criou a sua nova aula, tá? E eu já tenho aqui, ó, teste, né? Como eu estou nesse ambiente aqui, então eu vou entrar para mostrar para vocês. Eu posso verificar aqui a aba de alunos, tá? E eu não tenho alunos matriculados, então eu posso fazer a adição desses alunos manualmente, posso fazer por lista, ou eu posso enviar um e-mail para que os alunos entrem na sala, tá? E aí eu compartilharei aquele código de entrada para que eles possam entrar e não tenha equívoco de alunos entrando em salas erradas, não tenha essa confusão, tá? E aí eu vou para trabalhos. Então, aqui eu criei uma aula, tá? Eu criei uma sessão, então a gente pode falar assim, olha, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, desculpa, primeiro semestre, segundo semestre, ou por bimestre, a divisão são vocês que vão criar, né? Na verdade, vocês podem ter a organização interna de vocês, como vocês desejarem. Bem,
Adicionar trabalho. Então, eu vou clicar aqui em adicionar trabalho. Aqui vocês esperem, tá? Deem um clique só. Aguardem alguns segundos, porque ele já vai carregar. Às vezes vocês clicam várias vezes, né? As pessoas clicam várias vezes porque acham que não carregou, mas está carregando. Então, aqui você vai criar um novo trabalho. Então, eu vou colocar novamente aqui teste, né? Sem ficar muito inventando muita moda. Valor do ponto, então eu posso colocar aqui de 0 a 100, de 0 a 10, conforme eu preferir aplicar esse conceito, tá? Então, eu vou colocar aqui pontuação de 0 a 10. Data de início do trabalho, aqui eu não estou falando da sala, né? Não estou falando daquele nível superior, né, onde eu estou inserindo a atividade, eu estou falando de uma atividade específica. Então, no primeiro bimestre, por exemplo, eu poderia ter envio de trabalho de conclusão, envio de fichamento, sei lá, qualquer trabalho, qualificação da monografia, qualificação da dissertação, tá? Ok, eu coloco aqui data de início, data de entrega e data de publicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês pararem o mouse aqui em cima da interrogação, ele dá umas diquinhas para vocês também. Então essa é a data que os alunos vão ver o retorno, né? Vão ver o feedback que vocês passaram. O mais interessante aqui na criação de tarefas são as configurações opcionais, tá? Porque aqui você consegue determinar como esses trabalhos vão ser analisados pelo nosso algoritmo. Ou seja, lembra que eu falei das bases de dados que impactam ali no percentual de similaridade? Então, aqui você tem esse controle. E você também tem o controle do que vai ou não ser enviado para o repositório. Lembre-se que eu comentei, olha, tarefas, por exemplo, que terão várias versões, muitas vezes você não vai querer enviar a primeira versão, nem a segunda, nem a terceira para o repositório, porque a última vai ser aqui vale, então você só vai querer indexar a última. Vamos supor que isso aqui como eu falei, uma qualificação. É um primeiro capítulo de uma dissertação que vai ser publicada ainda, que vai ser enviada ainda, e você vai querer colocar no Feedback Studio do mesmo jeito. Então, você provavelmente não vai indexar. Então, tudo isso você consegue definir nessas opções de criação de tarefa, tá? Então, aqui você pode inserir algumas instruções especiais, isso como você faz numa plataforma de LMS, tá? Você pode fazer tudo isso pelo uso nativo da ferramenta. Será que eu vou permitir envios após a data de entrega? Deu aquela data limite que eu coloquei aqui, né? 20 de julho. Eu vou aceitar que os meus alunos enviem depois? Não. Sim, vou fechar a tarefa, tá? Essa opção aqui é bem importante também. Gerar relatórios para os envios imediatamente, ou seja, o aluno pode substituir o relatório até a data de entrega. O que significa? Ele enviou uma versão do trabalho naquela tarefa e, dentro do prazo da tarefa, enviou uma outra versão. Fez as correções que precisava, recebeu o feedback do professor, fez novas pesquisas, refez o trabalho. Então, você pode marcar essa opção do meio, ou você marca que o primeiro relatório é final, ou seja, é aquela chance que ele tem de enviar e receber o seu relatório final. Ou então, é calculado o percentual somente na data de entrega. Então, o aluno pode enviar, ele não vai ter visão desse percentual, porque não vai ser calculado somente na data de entrega. Isso você define quando da criação da tarefa, tá? Aqui nesse filtro de excluir os materiais bibliográficos, isso aqui vai impactar diretamente no percentual de similaridade, porque sempre a seção da bibliografia ela tende a aparecer em repetidos trabalhos, né? Se a gente pensar que os livros, as publicações estão sendo utilizadas no meio acadêmico, realmente a gente vai ter uma incidência maior com a bibliografia sendo contemplada. Então, eu posso, por padrão na tarefa, remover a bibliografia do meu percentual de similaridade, tá? Então, são opções que a gente tem aqui. Eu estou vendo no chat o Fernando está falando assim. Ele me perguntou aqui se na instituição dele, ele falou que já tem tudo automático dentro do eClass, que seria, eu imagino que é a integração, né? Se o Feedback Studio se aplicaria a vocês. Sim, no nível institucional, vocês têm acesso ao Feedback Studio. A diferença vai ser aquele fluxo que eu falei anteriormente, tá? Então, essa parte de criação da tarefa que eu estou mostrando agora é específica do fluxo nativo, ou seja, do fluxo feito por Turnitin
Se você está usando por outro jeito, se você está usando, por exemplo, pelo uso integrado, que é uma possibilidade também, essa parte não vai ser tão importante para você, mas a parte da análise do relatório de similaridade, sim, vai ser muito importante. Então, eu já vou entrar nessa parte logo depois que eu concluir essa criação aqui. Então, daqui a pouco eu volto nas questões aqui, tá? Senão a gente não consegue avançar. Excluir os materiais citados do índice de semelhança. Aqui eu estou dizendo, tudo que é citação, o que é citação para Turnitin? É o que tem recuo na página, ou seja, que está naquele formato da ABNT, né, que você coloca no recuo avançado ali na página, ou que tem aspas, né? Tudo que está entre aspas. Então, eu posso considerar que esses trechos não deverão ser contemplados na análise de similaridade. Isso por padrão na tarefa, sim ou não. Excluir pequenas fontes. O que são pequenas fontes? Trechos pequenos de até 8 palavras, tá? Então, trechos minúsculos que podem ser considerados ou não, tá? Permitir que os alunos visualizem o relatório de similaridades. Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão decidir se o aluno pode ou não pode verificar. Do ponto de vista formativo, é interessante que o aluno verifique e tenha acesso ao relatório de similaridade, porque assim ele pode melhorar visualizando. Mas é uma opção do professor também não divulgar isso para o aluno, ou seja, aquele percentual que vai sair, o aluno envia o seu trabalho e não vai ter acesso àquele percentual. Tá? Aí a parte de correspondência traduzida, isso aqui é assim. Nós trabalhamos na Turnitin com todos os idiomas, tá? Então, nós trabalhamos com português, espanhol, francês, e tudo isso a gente tem uma opção de fazer correspondência traduzida com fontes em inglês. Ou seja, eu tenho um trecho no trabalho, eu vou fazer uma correspondência desse trecho com uma fonte do inglês. Tá? Então, só funciona dessa forma. A gente pega os trechos em qualquer língua e verifica fontes em inglês e fala qual a similaridade desse trecho. Então, ele traduz do português para o inglês e fala, olha, esse trecho que está no seu trabalho aqui, do seu aluno em português, tem essa semelhança com esse trabalho em inglês. Isso a gente consegue fazer pela ferramenta. Chegamos no ponto central aqui, depósito de documentos, tá? Documentos são enviados para o repositório ou não. Aqui está marcado sem depósito, que é a opção que não vai para o repositório. Quando for uma tarefa final, é muito interessante a gente marcar essa opção. Por quê? Porque é assim que a gente aumenta aquela base de dados e é assim que a gente vai conseguir ter um progresso no sentido de verificar conluio entre os alunos. A gente só vai saber que houve troca de trabalhos, a gente só vai saber que houve cópia, que houve plágio, que seja, quanto mais a gente marcar essa opção de depósito. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter a verificação mesmo se você marcar sem depósito. A diferença é se esse trabalho específico que está sendo enviado vai subir para o repositório e vai servir de base de análise para outros trabalhos, tá bom? E aí, a gente pode marcar também os repositórios, a gente pode selecionar de qual repositório que a gente vai buscar, daqueles que eu falei para vocês, de documentos de alunos, de internet e dos periódicos, publicações, tá? E aí tem como você adicionar notas também, então é bem complexo, tá? Você pode adicionar rubricas, você tem algumas rubricas de feedback que eu vou mostrar para vocês dentro da tarefa, você pode aplicar por padrão aqui para a tarefa. Então, você tem aqui rubricas que você pode criar, vocês estão vendo aqui rubricas Bruno, por exemplo. Eu posso aplicar aqui minhas rubricas, tá? E automaticamente eu vou ter esse feedback no trabalho, certo? Essa parte aqui de TS, ela só funciona para trabalhos em inglês. Então, vocês podem deixar habilitado, por padrão ele vem habilitado, só que não vai ter muita utilidade em trabalhos que não sejam originalmente em inglês, porque a gente faz uma verificação aí de ortografia, de gramática, mas somente do idioma inglês. Então, trabalhos que são em inglês, aí sim é interessante a gente habilitar essa... Eu sei que tem instituições que publicam, né, trabalhos em inglês, então é interessante verificar ortografia, gramática, uso, aspectos formais da língua. E aí você pode salvar o padrão aqui da tarefa e usar como default para sua próxima tarefa, tá? Eu vou dar um enviar aqui. E aí já está criada a minha tarefa, tá? Então, no segundo momento, eu vou ter que colocar os meus alunos nessa sala. É claro, eu estou falando novamente, gente, do uso nativo, o uso integrado é diferente, tá?
Então, o uso integrado, os alunos já vão estar aqui e você vai fazer tudo pela plataforma LMS, é um uso diferente. Aqui eu estou falando do uso pelo Turnitin.com, tá? E eu posso adicionar mais trabalhos para esse ambiente de teste, né? Então, eu posso adicionar quantos trabalhos eu precisar. Deixa eu dar uma paradinha para ver como é que estão as dúvidas. Eu sei que a Cata está dando algumas assistências aí. Solução verificar plágio, né? A Agnes está perguntando aqui, não ficou claro para mim, a solução verifica plágio, similaridade na base da Turnitin e entre os trabalhos postados dos alunos em qualquer tempo. Sim, ele verifica a similaridade da mesma forma que você pode marcar os trabalhos para verificar similaridade com o repositório dos alunos, você pode também desmarcar. Isso é uma opção que você vai marcar, mas a princípio a gente verifica todas essas bases de dados, ou seja, você tem acesso na verificação a todas essas bases de dados, tá bom? Perfeito, eu estou vendo Una aqui. preguntita que está en el chat y que creo que es un buen momento y es ¿qué pasa cuando se van al depósito? Si ya se fueron, ¿cómo se pueden sacar los documentos del depósito? É uma ótima pergunta. Como remover? Por exemplo, cometi um engano, não era para ter sido enviado. Você vai ter que entrar como professor em contato com o administrador da conta e passar o número de identificação do documento. Eu vou mostrar para vocês como achar esse número de identificação do documento e o seu administrador, por sua vez, vai solicitar a Turnitin, tá? Através do e-mail tiisupport@turnitin.com, se a Cata puder colocar no chat aí. E aí o administrador que vai fazer esse contato. Se você, como professor, fizer esse contato, não vai dar certo. Tem que ser sempre o administrador que solicita a remoção. Eu vou mostrar para vocês o número que você tem que passar para o administrador para ser removido, tá? Então, eu vou entrar numa tarefa aqui para vocês, para mostrar uma tarefa que eu já fiz de linguística aqui. Meus alunos já enviaram os documentos, então aqui é um trabalho de conclusão. Então, eu já criei a tarefa, já estabeleci os parâmetros e eu vou visualizar agora os envios dos meus alunos, tá? Aqui eu estou vendo a identificação do documento. É esse número que vocês têm que passar, tá? Se porventura vocês queiram remover um documento do repositório, tá? Então, fala assim, olha, esse documento foi por engano, eu não quero que ele seja usado nas comparações de similaridade. Então, é esse número de ID, né, de identificação do documento, que você vai passar para o seu administrador para que ele, por sua vez, entre em contato com o suporte da Turnitin, tá bom? Bom, então, agora eu vou mostrar para vocês o relatório de similaridade propriamente dito, tá? E como fazer uma análise e como dar feedback nesse relatório. Então, eu vou pegar um trabalho aqui. Claro que eu vou fazer um recorte, né? Tem muita coisa para a gente falar e o tempo é super, super curto, né? Talvez a gente consiga continuar aí em outros momentos, né? Na sessão que a gente vai ter na sequência aí em setembro, falando da integração. Mas, então aqui vocês têm o trabalho, né? Em si, foi um trabalho enviado por um aluno. E a gente tem os blocos aqui. A gente tem o bloco de similaridades, que está em vermelho, e a gente tem o bloco de feedback, que está em azul. Eu vou começar pelo bloco de feedback, tá? Que eu acho que é um pouquinho mais rápido aí da gente fazer. Então, vocês se lembram que eu falei que a gente consegue dar o feedback para o aluno no nível micro, no nível intermediário e no nível macro. No nível micro, eu consigo usar as minhas quick marks ou minhas notas rápidas, que eu consigo marcar por padrão na criação da tarefa, mostrei para vocês, e eu também posso a qualquer momento alterar aqui no meu conjunto de notinhas. São como post-its que eu estou colocando no trabalho. Então, eu posso simplesmente arrastar e colocar no trabalho do meu aluno, tá? E aí, é claro, eu posso colocar informações sobre essa nota, eu posso adicionar comentários, eu posso trabalhar a formatação desse comentário, tá? Então, é bem editável tudo que está aqui, tá? Mas o ponto é, eu vou colocar essas notinhas, arrastar e dando esse feedback. Então, eu falo, ó, esse trecho aqui, argumento deficiente. Se eu quero dar mais informação para o meu aluno, eu posso colocar aqui uma definição geral do que é essa nota, por exemplo. Pode melhorar a conexão lógica das conclusões e colocar aqui uma coisa específica, né? Verifique o manual de estilo, sei lá, alguma coisa assim, tá? E aí eu simplesmente clico fora e ele fica salvo aqui.
tá? Em qualquer ponto aqui do texto, vocês estão vendo, eu posso clicar, colocar uma notinha de forma automática, simplesmente com um clique do mouse, eu coloco uma quick mark, eu posso colocar uma nota de texto, tá? E eu posso, inclusive, converter essa nota de texto em quick mark instantaneamente, eu posso criar uma nota adesiva, né? Instantaneamente, então, muito bom. Então, só um exemplo. Muito bom, eu converto em quick mark, tá? Então, fica super fácil. Ó, já criei aqui uma notinha. E assim eu vou enriquecendo essa retroalimentação. O nível intermediário, aqui é super legal, o feedback por voz. Se você quiser, por exemplo, gravar um comentário em áudio para os alunos, para aquele aluno específico, falando, olha, eu achei que seu trabalho está muito bom, mas você precisa desenvolver tais e tais aspectos, você precisa pesquisar essas fontes e tudo mais. Você pode fazer uma coisa super direto ao ponto, né? Gravando um comentário por voz aqui, só clicar, né, na gravação aqui e o aluno vai ter acesso a esse feedback quando da publicação da nota, que foi aquela data que você definiu na criação da tarefa, tá? E aí você pode também adicionar comentários de texto, tá? Então eu posso escrever aqui, assim como eu gravei um áudio, eu posso escrever um comentário, né, uma avaliação, uma nota. E aí, no nível macro, né, eu falei que tinha 3 níveis, são as rubricas. Eu posso criar uma rubrica super potente, a gente tem vários modelos de rubrica disponíveis, né, de avaliação de coisas variadas. Então, aqui eu peguei um modelo bem padrão, né, que estabelece aqui domínio do tema, compreensão, a informação, articulação e intervenção. E eu tenho uma explicação sobre a rubrica, que está aqui no canto. Se você subir aqui, você consegue ver mais em detalhe, né, essa parte de explicação. E eu consigo aplicar os conceitos simplesmente arrastando aqui, né, pela barrinha. Eu posso fazer dessa forma, tá? Mais visual e manual, e chegando aqui nos níveis, vocês percebam que ele está sempre identificando aqui, ó, conforme eu desço, mexo, ele identifica o nível 1. O que é o nível 1? Desenvolve o tema recorrendo à cópia do trecho, papapá. Então, eu tenho um detalhamento super abrangente, tá? Eu posso dar a nota por aqui, ou eu posso abrir a rubrica em uma outra janela, né, ter uma visão expandida, e eu posso aqui ter uma visão mais detalhada de tudo, tá? E conseguir dar a minha nota de forma mais rápida, certo? Então aqui eu estou vendo os conceitos, né? Cada um desses parâmetros, desses critérios vale 20%, eu tenho um total de 10, então o sistema vai fazer um cálculo para chegar numa nota, para chegar num conceito aí, tá? Então, pontuação total 13,6 de 20. Como o meu conceito está de 0 a 100, ele vai fazer um cálculo, eu vou aplicar a nota aqui, vou fechar, e ele calculou que ficou 13,6 de 20, né? Na minha matriz, ele fez a conversão para o critério de nota daquela atividade, que era de 0 a 100, então ele chegou na nota de 68. Ou seja, 6,8. Se eu, ainda assim, como professor, acho que não está certo, acho que tem que ser mudado, simplesmente posso vir aqui na nota final e decrescer ou acrescer pontos, tá? Posso mudar por aqui também, tá? E, então, essas são as avaliações que você pode fazer de forma a dar esse feedback formativo. É claro que hoje é um recorte muito rápido, né? Mas só para mostrar para vocês aí o que dá para fazer com a ferramenta, então dá para você criar realmente rubricas e compartilhar essas rubricas, elas podem ser salvas e compartilhadas, tá? Então é bem interessante até mostrar para vocês aqui. Você pode, ó, ter uma biblioteca de rubricas, você pode baixar as rubricas e compartilhar no nível institucional também, então é super legal, tá? Bom, a gente vai ficar com alguns minutos para falar da parte de feedback, mas antes disso eu vou olhar no bate-papo aqui. Legal. Cláudia, oi Cláudia, a Cata já está falando com ela. Na apresentação eu fui contemplada sobre rubricas, legal, Fernanda, que bom que eu consegui atender. Vi que a Cata já cuidou de algumas dúvidas aí. Deixa eu ver no Q&A aqui. Excelente para correção, os balões do texto, muito legal mesmo.
Isso aqui agiliza demais. O foco aqui é agilizar e contribuir para a vida de vocês aí, para vocês terem uma experiência mais padronizada, atendendo aqueles aspectos lá do feedback formativo, do tempo certo, oportuno e tudo mais. Gente, então, nos minutos finais, a gente vai falar da parte do bloco de similaridades. Eu vou começar pela bandeirinha aqui, que é a primeira coisa que destaca. Vocês vão ver a bandeirinha. Se não tiver nada de bandeirinha no texto, zero, esse é o ideal. A bandeirinha é uma marca de alerta, tá? São sinalizadores para análise. Eu coloquei de propósito aqui textos ocultos. Ou seja, o que é um texto oculto? É um texto que foi colocado em branco ali, escondido, para desativar a detecção de similaridade. Então, por exemplo, por que o aluno colocaria texto em branco? Lembra que eu falei que dá para você desabilitar a citação quando você cria a tarefa? Vocês vão se lembrar. Eu falei, citação, você pode, por padrão, colocar que o sistema não vai investigar as citações, tá? E aí o aluno, percebendo isso, ele coloca uma aspa branca em branco, ou seja, você não está vendo, né? A folha de papel está em branco, então está aqui, eu coloquei uma aspa em branco aqui no começo, e eu coloco uma outra aspa em branco lá no final. Meu texto inteiro está entre aspas, logo meu percentual, teoricamente, vai ficar zero, porque eu não vou varrer nada desse texto, né? Então, mas, o que a gente faz? A gente identifica que esse aluno colocou um texto em branco na tentativa de burlar o sistema. Aí tem outros motivos, né? Pode colocar aqui em nota de rodapé, vocês estão vendo que tem um texto em branco aqui, né? Onde fica marcada a bandeirinha, texto em branco. E por que eu posso fazer isso? Muitas vezes para aumentar a quantidade de palavras num texto, para o meu percentual de similaridade sair menor, então eu coloco lá uma quantidade de palavras sem sentido, um monte de letra que não faz o menor sentido, para tentar driblar, tá? Então essas marcas aí de alerta são encontradas. E os caracteres também substituídos, que são letras de outros alfabetos aí, né? Eu digo alfabetos que não são latino. Então, eu posso ter, por exemplo, alfabeto cirílico, alfabeto grego, né? Deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês. Então, olha só. Eu tenho aqui a letra A, que foi do alfabeto cirílico, que é o russo, né? Eu tenho a letra O, que foi tirada do grego. E aí eu não consigo identificar essa palavra, trabalho, teórico, porque tem um caractere de outra língua, só que aí o sistema identifica isso para você. Então, idealmente, a gente não vai ter problema com isso, mas é bom vocês saberem que tem essa ferramenta também para ajudar vocês a identificar. E aí, o que é esse 44%? Aqui é a análise realmente do percentual de similaridade. Com base naquela criação da tarefa que você fez, com os filtros que você pode ou não ter aplicado previamente, você vai ter um percentual, tá? Então, a gente vai ter similaridades aqui destacadas no texto, tá? E destacadas na barra lateral. As cores são meramente para facilitar a locomoção de vocês. Não tem assim, o vermelho é pior do que o verde, que é melhor do que o azul, tá? É simplesmente visual para vocês poderem navegar com mais facilidade no documento, tá? E aí, vocês estão vendo, ao lado de cada fonte, né, ao lado de cada similaridade, um percentual. Ou seja, eu estou vendo que tem um trecho do trabalho que meu aluno enviou que foi encontrado no site lá do repositório, o FJF. Então, um trecho, eu estou vendo que é um trecho relativamente grande, né? Então, são frases quase completas. Eu estou vendo que ele mudou algumas palavras. Então, como uma frente revolucionária na área cultural, aqui está aqui, cultura, né? Então, se eu fizer essa análise para cada trecho, eu vou ver aqui, por exemplo, em 62, os únicos fundadores restantes, ele trocou por remanescentes, então colocou alguns sinônimos. E aí, o que cabe fazer? Né? Cabe chegar para o meu aluno e falar, olha, duas coisas, você tentou parafrasear, na paráfrase, o que eu tenho que fazer? Se eu estou parafraseando, eu tenho que colocar entre parênteses o nome do autor, o ano de publicação, e eu tenho que colocar nas minhas referências bibliográficas. Então, esse artigo aqui tem que aparecer nas suas referências. Então, eu trabalho esse aspecto formativo do aluno, tá? Eu falo, olha,
trabalhe essa paráfrase, melhore, faça da forma certa, tá? E aí eu tenho também fontes de internet, né? Muitas vezes eu vou verificar que são citações. E isso aqui, na verdade, não é um problema, né, propriamente dito, não é um problema a princípio. Por quê? Porque é uma citação. Então, uma citação, ela vai ter similaridade, ela vai estar, ela vai aumentar o meu percentual. Não significa que seja uma cópia, não significa que seja plágio. O que eu tenho que verificar, se ele está citando, né? E eu tenho que ir lá nas referências bibliográficas e verificar se está aparecendo aquela obra, né? Então, Van Eyck em 2002, né? No caso está aqui, ó, Van Eyck em 2002, e eu verifiquei que a citação dele está lá, tá? Então, eu posso, com base nisso, né? Com base nisso, eu posso simplesmente excluir as fontes, porque eu falo, olha, essa fonte eu verifiquei e ela tá ok. E automaticamente o meu percentual vai diminuir. Outra coisa que eu posso fazer, então eu posso excluir fontes individualmente, tá? E eu posso também excluir, eu posso listar todas as fontes aqui. Qual que é a diferença? Aqui eu estou agrupando, né? No numerinho aqui eu estou agrupando. E quando eu coloco em relação assim, eu estou desmembrando. Então, eu estou colocando todas as fontes de todas as similaridades que foram encontradas. Eu posso aplicar um filtro de forma geral ao meu documento. Ou seja, eu posso excluir as citações. Lembra que eu tinha feito isso lá ou não na criação da tarefa? Eu posso fazer aqui para aquele documento que eu estou analisando especificamente. Então, para esse documento, eu vou excluir toda a similaridade da seção de bibliografia. Porque eu já verifiquei, porque foi feito da maneira correta, porque eu não quero que somente a incidência lá, o percentual de similaridade do trabalho. Então, eu posso aqui aplicar as alterações e automaticamente eu vou ter um novo reflexo aí no percentual. Eu posso também, por exemplo, considerar que trechos pequenos, por exemplo, de até 10 palavras, são trechos que eu vou aceitar para esse trabalho. Eu falo, não, tudo bem, porque são trechos menores, eu já li o trabalho, já verifiquei, e vamos chegar num percentual mais próximo do real, né? Então, automaticamente eu vou diminuindo. E eu posso também, se for de interesse, eu posso excluir as citações, né? Como a gente tinha falado, olha, as citações estão feitas, foram verificadas, então você pode aplicar esses filtros para que você chegue a um percentual diferente, né, no trabalho. Então você vai realmente diminuindo aí o percentual de similaridade. A gente gera aqui um novo relatório. Deixa eu atualizar para aqui deu um pequeno bugs. Deixa eu abrir de novo aqui. Fazer um. Vou abrir de novo para ele recalcular. Deu. Bom, deixa eu. Esse trabalho acho que ele deve estar recalculando. Eu vou pegar um outro trabalho aqui, só para continuar no raciocínio com vocês. Então, basicamente é isso. Eu sei que a gente já está no limite do tempo. Eu gostaria de verificar aqui se a Cata puder me ajudar com alguma questão que não foi corrigida. Deixa eu ver. As configurações que está a fazer são aplicadas a todos os trabalhos? Não. Aqui eu estou fazendo, Sara, eu estou fazendo individualmente. Eu posso aplicar a todos os trabalhos quando da criação da tarefa. Eu posso fazer essa aplicação prévia, tá? Ou eu posso aplicar uma a uma para cada trabalho. Deixa eu verificar se tem mais alguém com mais alguma dúvida no chat. Ya por aquí creo que está casi todo resuelto. Lo único es, si repites rápidamente cómo se excluyen bibliografía y aspas y demás,
que alguien Sim. quedó con una duda. Y lo otro es solamente como para que tengan en la cabeza que pueden, los que tengan como dudas comerciales, pueden escribir a latam@turnitin.com. También les voy a poner en el chat si necesitan comunicarse con nuestro equipo comercial, porque hay varias personas que están preguntando por licencias individuales y cosas así. Ah, Entonces, sim. ya como para que revisemos con más detalle desde el equipo comercial. Sim, então aproveitando, eu sei que algumas pessoas precisam ir, obrigado, Cata, eu vou fazer novamente a parte dos fios, quem puder ficar mais um pouquinho, agradeço, eu vou colocar para vocês alguns links, né, alguns links de referência aí, opa, deveria estar nessa parte, eu vou colocar 3 links para vocês, que o primeiro é uma pesquisa, tá, de satisfação mesmo, do que vocês acharam da sessão, tá? Então vocês podem responder lá e falem o que vocês acharam, que poderia ser feito diferente, né? Se eu conseguir responder algumas dúvidas e gerar curiosidade, estimular a curiosidade de vocês. O segundo site que eu coloquei é um site de ajuda para vocês também autonomamente poderem se informar, né? E também a parte de eventos, para vocês se inscreverem no próximo webinar que vai ser em agosto, e também naquele de integração que eu falei, que vai ser em setembro. Então, os filtros, né, como a Cata pediu, eu vou, aproveitando, para quem não puder ficar, agradeço muito pela presença. Então, os filtros a gente pode aplicar no nível do trabalho, tá? Então, ou seja, para cada trabalho individualmente, ou nível tarefa, como eu mostrei na criação da tarefa, de exclusão de aspas, ou seja, quando eu falo excluir aspas, eu estou falando excluir citações, tá? É uma questão de tradução aí. Excluir bibliografias, eu posso excluir trechos com um percentual pequeno, ou seja, percentual menor de 1%, ou excluir uma quantidade pré-determinada de palavras, eu vou aplicar as alterações e automaticamente eu vou ter uma mudança, né? Eu tinha 20%, 22%, 24%, e com a aplicação desses filtros que eu julguei pertinentes, meu trabalho ficou com 1%. Então, aí a análise vai ser feita pelo docente, né? Falar, olha, isso é o que eu desejava, né? A gente tem que também entender que o percentual alto ou baixo, ele é um pouco relativo. O percentual pode sair muito alto, porque às vezes é a natureza do trabalho, ter muita repetição, trabalho, por exemplo, na área jurídica, né? Então, é isso. Em linhas gerais é isso. Eu gostaria de agradecer pelo tempo de vocês, pela atenção e pela presença. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui no Q&A, para ver se tem alguma pergunta. Muito interessante, obrigado. Mais completa. No meu ambiente não aparece a avaliação. Tem que ver com o administrador. E outra coisa, Gineia, talvez você esteja utilizando um outro produto. Talvez seja um produto um pouquinho parecido, né, que a gente chama de Originality Check, que não tem essa parte de avaliação. Pode ser que seja o caso, tá? Eles são muito parecidos e você vai ter toda essa parte de fontes de similaridade, mas você não vai ter a parte de avaliação. Pode ser o caso. Aí verificar com o administrador. Obrigado, Maria, pelo retorno. Legal, Edneia já falou que vai verificar. Professor, nessa ferramenta também é possível analisar arquivos no Word? Sim, formatos Word, a gente consegue subir os formatos clássicos de texto, tá? Word, PDF, OpenText, então, né, Doc, como eu falei, que mais? PDF, se tiver em texto, Excel também, se tiver em texto. A gente analisa, o grande ponto aqui, a gente analisa tudo que é texto, né? Muitas vezes eu coloquei umas imagens de propósito aqui, lá no começo, por exemplo, estava no outro trabalho, mas eu coloquei algumas imagens para vocês verem que imagens não são analisadas, apenas texto, tá? Mas a gente analisa a fórmula, por exemplo, né? Então, é interessante. Obrigado, Bruno. Obrigado. Então, obrigado aí, Marlene, Cristiane, Maria do Carmo. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou, pelo tempo, para respeitar o tempo de todos vocês, eu vou agradecer novamente pela atenção, vou encerrar a sessão, e aí vocês vão receber essa gravação em breve, de 24 a 48 horas. Então, em nome da Turnitin, eu queria agradecer. Qualquer dúvida,
vocês podem também entrar em contato pelo e-mail que a Catarina colocou, ou vocês podem entrar em contato com o meu e-mail, pelo meu e-mail pessoal, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês. E aí, gente, muito obrigado pela atenção. Para quem quiser, meu e-mail está aí, podem entrar em contato, receberão meu e-mail. Obrigado, gente. Valeu e até a próxima. Um abração. Tchau, tchau.